Será que o Antigo Testamento que a gente tem hoje em mãos é uma cópia exata do original? Olha, muita gente acredita que sim, que ele foi perfeitamente guardado ao longo de milhares de anos. Mas e se a história real for um pouco mais complexa e, quem sabe, até mais fascinante? Vamos mergulhar nas evidências para descobrir. Então, para começar, temos essa afirmação aqui que é bem forte, né? Basicamente, o que ela diz é que de todos os textos da antiguidade, a Bíblia é a que foi transmitida com mais fidelidade, a verdadeira campeã e se mantém igualzinha ao original. Mas a pergunta que fica é, será que essa história é completa? É aqui que a nossa análise começa a ficar mais profunda. A gente vai explorar duas maneiras principais de olhar para essa questão. De um lado, uma visão mais tradicional, baseada na fé, e do outro, uma visão que se apoia no que as evidências da história e da arqueologia nos mostram. E aqui estão as duas ideias centrais. A visão tradicional defende uma transmissão quase divina, sabe? Como se fosse uma cópia fotográfica, perfeita, passada de geração em geração. Já a visão histórica, baseada no que a gente encontrou, sugere um processo bem mais humano. Um texto que evoluiu, foi compilado, editado e só muito tempo depois padronizado. São duas histórias bem diferentes sobre a origem do mesmo livro. A primeira grande questão, antes mesmo de discutir as palavras do texto, é sobre os próprios livros. Quais deles deveriam estar na lista? O que exatamente forma o Antigo Testamento? Esse debate sobre a lista oficial é o que chamamos de a questão do cânon. Bom, a visão tradicional aponta para um momento bem específico, o tal Concílio de Jâmia, lá no ano 90 d.C. A ideia é que ali eles bateram martelo e fecharam a lista de livros de uma vez por todas. Parece uma resposta bem definitiva, certo? Bem, é aqui que a história nos convida a dar uma pausa. A própria ideia de que esse concílio foi uma grande reunião formal para tomar uma decisão final, isso é bem questionado pelos estudiosos hoje em dia. A visão histórica moderna mostra um cenário bem diferente. Em vez de uma grande reunião para selar uma decisão, Jâmia parece ter sido mais como um centro de estudos, uma escola de rabinos, onde havia muito debate. Livros como Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, por exemplo, foram discutidos por muito tempo. O consenso sobre a lista final só foi se formar séculos depois. Ou seja, não foi um evento, foi um processo. Além do debate sobre o que entrou na lista, tem a questão do que pode ter ficado de fora. A visão tradicional defende que a coleção que temos hoje está completa, e sempre foi assim. Mas as evidências históricas, bem, elas contam uma outra história. Um exemplo claro disso é a Septuaginta. Essa era a tradução grega do Antigo Testamento, muito popular na época, usada tanto por judeus quanto pelos primeiros cristãos. E o detalhe é que ela incluía vários livros como Tobias e Macabeus, que depois foram tirados do cânon judaico oficial. Isso prova que, sim, diferentes versões do Antigo Testamento existiram ao mesmo tempo e alguns livros acabaram de fato sendo excluídos de certas tradições. Ok, então já vimos que a lista de livros podia variar. Agora vamos um passo adiante. E o conteúdo dentro de cada livro? Será que o texto de Gênesis, por exemplo, foi sempre o mesmo, palavra por palavra? Essa linha do tempo ajuda a gente a entender a história. Perceba que por um longo período, as evidências que temos, como os manuscritos do Mar Morto, mostram que circulavam múltiplas versões dos mesmos livros. O texto era uma coisa viva, fluida, não era algo fixo. A ideia de ter uma única versão padrão oficial só surgiu muito mais tarde, já na Idade Média. E quem fez essa padronização? Foram os maçoretas. Pensa num grupo de escribas judeus extremamente meticulosos. Durante a Idade Média, eles fizeram um trabalho incrível para criar uma versão padrão do texto hebraico. Eles adicionaram vogais, notas, tudo para garantir uma leitura consistente. E é o texto deles, o texto maçorético, que serve de base para quase todas as Bíblias de hoje. E aí vem a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que foi um verdadeiro divisor de águas. Até então, os manuscritos mais antigos que tínhamos já eram os da época dos maçoretas, ou seja, já padronizados. De repente, a gente encontra textos 1000 anos mais velhos. Foi como abrir uma janela para o passado e ver como os textos eram antes dessa uniformização. E o que se viu foi uma enorme variedade. Vamos ver um exemplo concreto para isso ficar bem claro. Em Deuteronômio, capítulo 32, o texto padrão de hoje diz que Deus dividiu as nações segundo o número dos filhos de Israel.
Mas as versões mais antigas, encontradas nos manuscritos do Mar Morto e na Septuaginta, dizem filhos de Deus. A troca de uma única palavra muda completamente o sentido teológico, sugerindo um panteão de seres divinos que depois foi alterado para se alinhar a uma visão mais monoteísta. Então, como é que a gente junta todas essas peças? O que fica claro é que as duas visões, a da fé e a da evidência, chegam a conclusões diferentes porque elas começam em lugares fundamentalmente distintos. A diferença fundamental está no ponto de partida. A abordagem apologética, que é a defesa da fé, parte da premissa de que o texto foi divinamente preservado. A partir daí, ela busca evidências que confirmem isso. Já a abordagem histórica faz o caminho contrário. Ela começa com as evidências físicas, os manuscritos, e reconstrói a história do texto a partir do que eles nos contam. E essa citação resume bem a conclusão da perspectiva histórica. A ideia de uma cópia perfeita que nunca mudou é vista mais como uma afirmação de fé, uma declaração teológica, do que como algo que as evidências dos manuscritos antigos realmente sustentam. Então, o que isso significa no final das contas? Significa que o Antigo Testamento que a gente tem hoje é sim um texto muito consistente, mas essa consistência é o produto final de um longo processo. É o resultado de séculos de trabalho de escribas para criar um texto unificado a partir de uma tradição que antes era muito mais diversa. E a gente termina com essa reflexão. Em vez de enxergar a evolução de um texto como um defeito, talvez o mais impressionante seja justamente isso. A história de como uma coleção de escritos sobreviveu, foi debatida, reverenciada e padronizada por milênios até chegar a nós. O que isso diz sobre a resiliência desse texto? Fica aí algo para se pensar.